Para mim, a fotografia é uma forma, uma ferramenta de externar como eu vejo o mundo, de externar as minhas ideologias e também de poder estar comigo mesmo. Meu nome é Marcelo Boinan, sou fotógrafo, documentarista. Meu primeiro contato com a fotografia se deu praticamente na infância, quando folheava as revistas da Geográfica Universal. Na época, meu pai era médico e nós recebíamos as revistas, publicações gratuitamente, enviadas por um laboratório. E eu acho que o meu primeiro contato imagético, que mais tarde que me influenciou ao ponto de me tornar fotógrafo, foi aí. Minha trajetória ela começa profissionalmente, na realidade, ela começa com as colaborações para a revista Manchete, na década de 80. E depois disso houve um momento em que eu deixei o Brasil e fui viver na Europa, onde eu vivi 10 anos, mas aonde mesmo eu fixei residência foi em Lisboa. E em Lisboa foi onde eu solidifiquei a minha carreira profissional, onde eu tive a oportunidade de publicar 3 livros, desenvolver alguns projetos, entre eles o projeto Bahia e Saga e Misticismo, que foi um trabalho desenvolvido com a chancela do Centro Português de Fotografia, na altura da comemoração dos 500 anos do Brasil. Então eu voltei ao Brasil, tive alguns meses na Bahia, fazendo um trabalho de documentação, que mais tarde se tornou um livro e um projeto de exposição. Durante esse meu período na Europa, durante esse período em Lisboa, eu acabei também desenvolvendo um trabalho muito importante na minha carreira, que foi o projeto Índia Quantos Olhos Tem uma Alma. Esse projeto, graças ao Prêmio Máximo de Fotografia da 2ª Bienal Internacional de Fotografia de Curitiba, foi um prêmio que possibilitou eu continuar esse trabalho. Então é um projeto muito relevante na minha carreira, não só na minha carreira profissional, como na minha carreira pessoal, né? As experiências, as viagens, eu creio que eu tenha feito 6 viagens para a Índia e essas viagens foram assim muito importantes, muito significativas na minha trajetória também pessoal. Um momento em que eu tinha uma busca espiritual muito grande, uma necessidade de mergulhar naquele universo todo místico. Deixando a Europa, eu já um pouco saturado daquele estilo de vida que eu levava. Foi nesse momento em que eu voltei para o Brasil para desenvolver um outro projeto chamado Brasil, a Religião e o Terceiro Milênio. Na realidade, essa temática mística, essa temática religiosa sempre foi para mim um objeto de interesse. Concluindo isso, eu entendi que estava na hora de dar um tempo da fotografia. Numa manhã de domingo, quando na cama eu li um artigo publicado no Estadão, em junho de 2012, de um escritor, um intelectual francês, chamado Guy Lapouge. Eu, ao ler esse artigo, eu fiquei extremamente sensibilizado pela condição que o jumento, que os animais, né, o jegue, o jumento, o roxinho, enfim, há uma série de designação para esse animal. Eles, nesse momento, os jumentos, depois de ter prestado uma grande servidão, uma grande serventia para a humanidade, a condição atual desses animais hoje é de completo abandono, de rejeição da sociedade. O título do projeto final é Era uma Vez. Esse título surge a partir de um contato que eu tive com o litoral norte. Foi um lugar muito bonito, muito paradisíaco, só que o entorno já estava completamente comprometido por uma má ocupação do ambiente, né? Por uma construção completamente comprometedora daquela sustentabilidade daquele ambiente, e eu via que aquilo era irreversível.
Então comecei a olhar o litoral com essa ótica, de um litoral que já era. Então eu me interessei muito por essa temática. Ele é um animal, para a nossa sociedade, considerado um animal sagrado, né? Uma das razões de não se comer a carne do jumento no Brasil é essa questão cultural, essa questão de respeito a um animal que tanto serviu ao nordestino, tanto tem servido à humanidade. Esse é um projeto que tem uma importância de resgate cultural, né? E ele procura ressaltar o quanto foi importante esse animal do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista também da sobrevivência, né? Sempre aproveitei para fotografar quando eu estava viajando. Sempre saí com a mochila pesada mesmo, com tudo, com 3 lentes, a câmera, e vou parando, vou trocando de lente. O pessoal que viaja comigo geralmente tem que ter paciência, porque às vezes eu fico parado esperando, às vezes você vê a cena e eu fico, sei lá, um tempinho esperando, às vezes um cara de bicicleta passar onde eu quero, ou então um carro passar do jeito que eu quero, ou então alguém passar do jeito que eu quero. Em Amsterdã, que foi o primeiro mochilão que eu fiz, a primeira viagem que eu saí com a câmera para fotografar mesmo, foi o choque, assim, na hora que eu cheguei, a forma de transporte lá na cidade, né? Que lá 90% da população anda de bike. O legal é que as bicicletas decoradas, algumas com umas flores enroladas nelas. E também o jeito que o pessoal guarda a bicicleta lá é tipo impressionante. Onde um cara põe uma bicicleta, depois outro cara põe, às vezes o cara esquece a bicicleta lá, não volta mais para buscar, a bicicleta fica abandonada. Então todo dia todo lugar que você vai, você vê muita bicicleta acumulada, assim. Eu morei um tempo no Nepal, fotografando. Em alguns lugares do Nepal, principalmente na área rural, as paisagens são interessantes, mas são comuns. Por outro lado, as pessoas elas se vestem com trajes típicos, têm feições muito fortes. E durante o tempo que eu estava lá, ocorreu um conflito entre o governo e uma resistência que tinha, uns rebeldes que estavam tentando derrubar o governo. Parece que um líder de uma das facções rebeldes lá foi assassinado, e isso saiu nos noticiários todos, e os rebeldes falaram que era para todo mundo ficar em casa porque ia haver retaliações. Só que como eu não sabia ler as notícias, eu não sabia. E isso eu estava em Katmandu, que é a capital, e nesse dia eu saí para fotografar como qualquer outro dia que eu estava lá. E saí andando com câmera e notei que as ruas estavam todas vazias e eu não entendi bem porquê. Até que chegou numa hora que eu cheguei numa ponte que eu tinha que atravessar, e quando eu olhei para o outro lado eu vi mais ou menos uns 300 rebeldes. E aí estavam queimando pneus, com as bandeiras e tudo. Eu senti que era uma situação um pouco tensa, achei melhor voltar, só que eu estava no meio da ponte e quando eu virei para o outro lado, estava chegando o exército do governo, do outro lado da ponte. E nisso aí começou um quebra-quebra, assim. Então começou tijolo voar, gás de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo, aquela coisa. E aí a solução que eu achei foi tirar a câmera e fotografar na esperança de acharem que eu era imprensa, né? Eu não era imprensa. E isso de algum jeito, né, assim, me salvar de certa maneira. E foi mais ou menos o que aconteceu mesmo. Apesar do conflito estar rolando, parece que ninguém deu bola para mim ali. Essa coisa de explorar culturas diferentes, sempre que uma pessoa ou um fotógrafo se depara com culturas
ou paisagens com as quais ele não está acostumado, eu acho que é a hora mais impactante. É quando você realmente fala, nó, que bacana que eu estou podendo viver isso aqui, e a câmera acaba funcionando como um instrumento ali de aproximação, né? Você usa a sua câmera para se aproximar tanto do lugar que você está fotografando, quanto também das pessoas. Eu estava fazendo um workshop em Buenos Aires e, por coincidência, a minha viagem eu escolhi voltar por Montevidéu e, por coincidência, era a final da Copa América e o Uruguai foi campeão. Então eu estava lá na rua no dia que o Uruguai foi campeão e eu tive a experiência de poder fotografar a festa, todo mundo na rua. Foi engraçado que eu estava vendo o jogo numa praça pública lá. E quando eu estava aproximado do segundo tempo, eu falei, cansei de ficar aqui, vou caminhar um pouco na cidade. E saí na cidade, a cidade toda deserta, eu na beira ali do rio, né, da praia que eles chamam lá. E parei numa esquina para fazer umas fotos que eu tinha gostado. E de repente eu estava lá fotografando, começou a chegar gente, de um lado, do outro. E na hora que eu vi, eu estava exatamente no centro do lugar onde eles se concentravam para poder comemorar o jogo, sem ter a menor noção que eu estaria ali. E o mais engraçado, quando eu olhei o nome da rua, era Avenida Brasil. Uma das fotos que mais me marcou foi, na verdade, é um ensaio que a Maureen Bisiliar, que é uma fotógrafa inglesa radicada no Brasil, ainda é viva e maravilhosa, fez sobre o Xingu, que na verdade é um trabalho magnífico sobre uma realidade que eu nunca abordei. Então, a maneira como a Maureen fez, ela tem um livro chamado Xingu, é não só o tema tratado de uma forma magnífica, como a cor. Na verdade, é um tratado sobre a cor na fotografia.